O nosso convidado descobriu muito jovem a paixão pela música. Estudou, aprendeu e hoje continua a trabalhar rigorosamente a partir das 9h30 da manhã. Luís Cília, compositor, intérprete, o que é que lhe dá mais prazer? Ex-intérprete. Sim, ex-intérprete, mas estamos numa conversa de recordar o seu percurso profissional e falar da sua atividade. Portanto, é compositor, foi intérprete. Sim, fiz muitos discos a cantar. Gostava de ser intérprete na altura de cantar? Claro, naquela altura, bom, gostava. Gostava, mas dava prazer verdadeiramente? Não, eu sofria muito nos recitais, como muita gente, né? Não, mas era uma profissão que gostava, não é? De trabalhar com musicando poesia, os poetas e... E fez muitos recitais, um pouco por toda a parte. A partir de 64. Pois. A partir de 64, ano em que saiu de Portugal. Em que cheguei a Paris, quer dizer... Chegou a Paris depois de ter chegado efetivamente à Suécia ou não? Quer-me recordar essa história? Não, bom, eu nasci em Angola, vivi 15 anos em Angola, depois vim para cá porque na Angola na altura não havia universidades. Em princípio eu vim para cá para estudar economia e eu gostava era de música e portanto depois quando fiz 21 anos, então fui para a França. Fui para a França, fiquei em França, mas o... Mas o destino não era a França? Não, o destino era a Suécia por uma razão simples, porque na altura a Suécia dava o refúgio político àquelas pessoas que, por exemplo, saíam daqui por razões políticas ou por razões de serviço militar e a França não dava. Portanto, o meu plano era chegar à Suécia, mas fiquei-me por França e acho que fiquei bem. E foi com um casal? Sim, fui com um casal. Fiat 500? Sim, porque ele por acaso, uma aventura um bocado rocambolesca, porque ele era médico militar, ele era mesmo desertor porque ele ia embarcar 2 dias depois para Moçambique, para a guerra, e portanto aquilo foi um bocado... Ele passava clandestinamente nas fronteiras e eu e a mulher passávamos legalmente porque tínhamos passaporte. Foi uma aventura? Foi um bocado de aventura. Mas também saber da solidariedade que havia naquela altura, porque nós fomos ter ao pé de Porto Alegre a casa de um camponês, que depois veio também ter a Paris, o guardado, e pronto, e depois esse médico ficou em casa dele e encontramos depois em Espanha já, portanto ele passou clandestinamente a fronteira. Luís Cília nasceu no Huambo, Angola, em 1943. Veio para Portugal em 1959. Em 62 conheceu o poeta Daniel Filipe, que o incentivou a musicar poesia. Em abril de 64 partiu para Paris, onde viveu 10 anos. Entre 64 e 74 realizou recitais em quase todos os países da Europa. Eu vi a terra limpa no teu rosto. Como intérprete gravou 18 discos, alguns dos quais dedicados exclusivamente a poetas portugueses. Quando se exilou em Paris, dado o pouco dinheiro que possuía, executou todo o tipo de ofícios para sobreviver. Descarregou caminhões, foi guarda noturno, tradutor, entre outros. Em 1965, Luís Brassens. Posteriormente conhece o músico espanhol Paco Ibáñez, de quem se tornou muito amigo e companheiro nos espetáculos profissionais. Luís Cília participa ativamente no Maio de 68. A partir do disco Transparências, 1978, no qual se usa um sintetizador, a música de Luís Cília ruma em direção à música erudita de elaboração eletrónica. Em 1994, Luís Cília foi condecorado pelo Presidente da República. Luís Cília editou os seus primeiros discos no exílio em França, durante a década de 60, para a editora Champ du Monde. Desde 1988 que Luís Cília se dedica à composição de obras para teatro, dança, televisão e cinema. Partiu com grande expectativa? Não, eu parti com uma certa angústia, porque, pronto, eu tinha tomado a resolução estava tomada de ir embora. Mas eu nunca tinha estado em França, nunca tinha...
e nunca tinha trabalhado, por exemplo, não é? Era um estudante em Lisboa. Pois, eu era um estudante em Lisboa, frequentava aqui a Casa dos Estudantes do Império, que de resto é perto daqui. Que, entretanto, foi encerrada também. Foi encerrada pela polícia política uns anos depois e, portanto, em França depois foi um bocado o começar do zero, fazer aqueles trabalhos que todos os portugueses, claro... E o que é que fez? Conte-nos. Claro, a situação daqueles que chegavam a Paris era um bocado tentar... sobreviver, portanto, era para já ir ter com pessoas, havia sempre uma morada de uma pessoa com quem íamos ter, não é? Que depois nos orientava. Era arranjar um quarto, que geralmente eram aqueles chamados quartos de Bonne, criada, que eram os quartos no 7º andar, aqueles quartos, ainda lá vivia um ano e tal num quarto desses. E depois eu morava ali ao pé do Châtelet, no centro de Paris, e havia os Halles. Portanto, uma das coisas que fazíamos era irmos oferecer aquelas pessoas que chegavam, os Halles, era onde chegavam as frutas, tudo que chegava para Paris chegava ali, era ajudar a descarregar os caminhões e pronto, ir arranjando assim... E receber algum dinheiro por esses trabalhos. E ir ganhando algum dinheiro, que desse para pagar o quarto, que desse para ir comendo e tal, pronto, é uma boa lição de vida, por acaso guardo uma boa recordação desses tempos. Sabemos que em Paris havia um núcleo de portugueses muito alargado e muitos artistas, nomeadamente artistas plásticos, músicos também. Já levava de Portugal o gosto pela música. Sim, eu sempre gostei da música, simplesmente a minha família, nomeadamente o meu pai, cada vez que eu lhe dizia que queria aprender música, ele dizia-me se eu queria ser fadista, num termo pejorativo, não é? Porque eu gosto muito de fado também. Portanto, eu só pude, de facto, dedicar-me à música quando cheguei a Paris. Os primeiros poemas que eu musiquei ainda foram cá, porque eu conheci um poeta, o Daniel Filipe, que de facto foi uma pessoa que marcou muito e que na altura me mostrou os discos do Jorge Brassens e do Léo Ferré, que foi... Eu cantava rock, eu quando cheguei de Angola, eu cantava rock e fazia umas canções e tal... até cantava num programa que se chamava Domingo às 10, que era do João Martins, o produtor era o João Martins, e depois, conhecendo o Daniel Filipe, pronto, a minha vida mudou completamente em relação a essa. E lembro os primeiros poemas que musiquei, cantei na Casa dos Santos do Império, iam matando. Naquela altura não havia o hábito de dizer, pá, este tipo a musicar poetas e tal. Pronto, mas rendeu-se absolutamente à poesia? Como? Não, e à música, portanto, e depois, quando cheguei à França, é que me pude, pronto, começar a dedicar, não profissionalmente ao princípio, não é? Porque, claro, também não conseguia sobreviver. Quando eu disse que se rendeu à poesia, porque efetivamente anos mais tarde, em Portugal, gravou vários discos de poesia, esteve muito tempo a trabalhar poemas do Eugênio de Andrade. Sim, eu fiz um disco sobre a poesia do Eugênio de Andrade, do Jorge de Sena. Mas sempre, já em França, pronto, eu era de facto muito fraco escritor de canções a nível de poesia. Fiz alguns textos que eram um bocado panfletários na altura, porque não havia quem escrevesse em relação a isso, falar da guerra colonial abertamente e tal, mas sobretudo eu musicava poesia. O Luís Cília foi intérprete. Chegou a escrever canções, mas dedicou-se... Não, as canções escrevia sempre, a música. Sim, mas dedicou-se muitíssimo, com grande empenho, à composição. Sim, porque eu em França, ao momento, eu vi que se queria ser músico, tinha que aprender. E, portanto, eu comecei a ter lições de guitarra clássica com o guitarrista, o António Membrado, e comecei a ter lições de composição com o compositor francês Michel Puig. E, portanto, eu sempre... E foi muito importante essa aprendizagem. Claro, como em tudo na vida, há que aprender. Base de tudo, claro. Comecei a abrir-me os horizontes em relação à perspectiva em que via a música eu, de qualquer maneira, o seu caminho. Claro, eu de qualquer maneira, de uma forma mais ingênua, a primeira música de filme que eu compus foi para um filme que se chamava O Salto, que era um filme sobre a imigração portuguesa em França. Portanto, mas aí era só, fiz só para duas guitarras, que era eu e o Paco Ibanhas a tocar, e portanto foi a partir da música desse filme
que então me decidi começar a tentar também viver da música. Quer dizer, não só para a música, porque naquela altura havia umas associações de portugueses emigrados em França, uma associação que chamava Os Originários de Portugal, em que faziam festas todas as semanas e nós íamos lá cantar, claro, gratuitamente. Ia eu e depois também o Zé Mário Branco e outros portugueses que lá viviam em França, íamos cantar essas festas, não é? O Luís Cília falou do Daniel Filipe, foi uma pessoa que o marcou e que o levou a aproximar-se da poesia. Que outras pessoas é que foram determinantes, considera que foram determinantes no seu percurso profissional? Em o seu percurso ter enveredado por determinada Bom, em França, claro, orientação? Em França houve muita gente, eu até depois do 25 de Abril, quando voltei, eu tive sempre um certo pejo em falar aqueles tipos que vinham dizer que eram os pobres exilados que tinham muito sofrido em França, né? Porque de facto a França, sob o ponto de vista profissional, foi para mim muito importante. Não só permitiu-lhe dedicar-se à música e aprender, não é? Também encontrar um professor maravilhoso como Michel Puig, estudei composição, não é? Com ele, e depois os encontros que tive em França, o Paco Ibáñez, que conheci praticamente uns meses depois de lá ter chegado numa festa de solidariedade com os espanhóis, e desde aí somos amicíssimos. Ainda a semana passada o Paco Ibáñez me telefonou às 4 da manhã, estava a cantar em Montevideo, ele faz assim umas... Portanto, e através do Paco Ibáñez depois conheci outros cantores importantes em França, o Jorge Brassens, que depois foi meu padrinho quando eu entrei na Sociedade de Autores em França, o Jorge Moustaki, pessoas de quem ainda hoje sou amigo, não é? O Léo Ferré, que infelizmente já morreu. Portanto, a França para mim abriu-me grandes perspectivas a nível musical, a nível cultural. Não há melhor ocasião para falar exatamente sobre a sua autoria do hino do Partido Comunista Português. Sim. Bom, eu nunca gravei. Encomenda. Pois, havia um funcionário que era do partido, o Carlos Antunes, que depois se tornou conhecido, que um dia veio ter a minha casa e me pediu se eu podia fazer uma música para passar na rádio clandestina. Pois, portanto, eu fiz a letra, fiz a música, entreguei-lhe, nunca mais pensei nisso. Portanto, é uma coisa que me ultrapassou pois a dimensão que tomou essa música em relação... A opção por tornar-se o hino do partido e a popularização claro, que está inerente a esta... relação Mas é uma música ao meu cheia passado, de força. Foi feita com muita entrega. Claro. A força também foi dada depois, não é? Pelas circunstâncias, pela história. Não, mas as palavras são palavras de força, Luís Cília. Pronto, calhou, mas eu, claro, assumo perfeitamente aquela época histórica da minha vida e claro... E continua? Claro, absolutamente. A história continua a cumprir-se todos os dias. Eu penso que sim. Eu retomo a minha pergunta de há pouco, que era se algum dia traçou um projeto de vida profissional para si, se delineou objetivos para a sua vida profissional. Apesar de todas as limitações que eu fui tendo, cada disco que eu fazia, eu não renego, porque cada disco era uma etapa da minha aprendizagem profissional, de composição. Portanto, eu penso que o primeiro disco que eu fiz, em 64, do Chant du Monde, eu tenho muito carinho por esse disco, mas eu gravei 16 canções numa tarde. Ele era de viola, era sempre a andar. Pronto, era a altura. Esse disco tem muitas falhas técnicas, a viola às vezes até está desafinada, mas pronto, é o produto de um momento da minha vida. E eu penso que ainda hoje, pronto, eu tento sempre melhorar. Filha, aquela máxima, se a inspiração vier, encontrar-me-á a trabalhar? Um bocado, eu penso que o aspecto técnico, o conhecimento técnico da composição é muito importante, não é? Há muitas coisas que eu sei que, com o conhecimento técnico, com a aprendizagem, eu perdi um bocado uma certa ingenuidade eu, na véspera de gravar o meu primeiro disco, ainda fazia canções. Eu hoje, se quero, por exemplo, fazer uma música para uma canção, eu levo tempo.
havia assim uma espontaneidade que era um bocado também o fruto de uma certa inconsciência, não é? Em que, por vezes, o resultado fica aquém daquilo que gostaríamos. Fica aquém. Sobretudo anos mais tarde, analisando anos mais tarde, não é? Pois, porque eu analiso sempre, eu nunca ouço os meus discos, mas há canções do primeiro disco, até que o Adriano Correia de Oliveira até gravou, depois quando eu depois gravei e depois ele gravou. Há canções que eu acho que até não estão mal conseguidas, sob o ponto de vista da forma, não é? Pronto, agora, claro, ainda hoje eu tenho limitações na composição, por isso eu tento aprender, eu tento ouvir, eu tento, pronto, e penso que é um empreendedor. E isso nos vai mantendo vivos, mesmo quando não há assim muitas encomendas ou... É um empreendedor. Às vezes, embora canse um bocadinho. Peço-lhe um balanço da sua atividade em Portugal. Desde que regressou de Paris, acha que o balanço é positivo? Se pensar comigo agora, durante uns momentos, acha que é positivo? Bom, eu não sei o que é que seria a minha vida se eu tivesse ficado em França, não é? Talvez, do ponto de vista tecnológico, eu tivesse evoluído mais lá, mas pronto, eu penso que tenho tido encontrado gente a nível das diferentes áreas em que trabalhei com quem tenho aprendido muito e portanto só posso dizer que é positivo. Não é? E o que é que poderia ter feito de diferente no seu percurso? Eu tenho pena de, por exemplo, não ter, quando vivi em Angola de pequeno, não ter nascido numa família com o gosto pelas artes, por exemplo. Isso é sempre uma pena que tenho, é de não ter podia desde ter pequeno... tido um maior enriquecimento. Claro, e podia ter aprendido mais, podia ter feito mais, mas pronto, dentro das limitações que foi sendo sempre as etapas da minha vida... Mas isso efetivamente não se pode mudar, ninguém pode mudar. Claro, ninguém pode mudar. Mas tem crescido muito com o autodidatismo também. Sim, e com as pessoas que tenha conhecido, com aquilo que tenha aprendido e pronto, a nossa vida é sempre a súmula daquilo, dos nossos encontros, no fundo, não é? E o Luís Cília acha que o mais importante nas nossas vidas é nós prosseguirmos com o nosso sonho, continuarmos a acreditar nele e a fazê-lo tornar-se realidade? Eu acho que sim, quer dizer, se também num país como Portugal, se não tivermos sonho, então não temos nada. Num país como Portugal, porque as dificuldades são mais que muitas. Porque é um país que pronto, devido até à sua situação periférica em relação ao mundo e como costuma dizer, ser português não é uma nacionalidade, é um estado de espírito. E de facto em Portugal, o português tem um estado de espírito um bocado peculiar. Mas dentro desse aspecto, claro, que eu vejo uma grande evolução desde 25 de Abril até hoje em relação ao país, apesar das dificuldades, não é? Vai continuar a trabalhar, seguramente. Trabalhar para mim, trabalho sempre. Espero bem continuar a poder trabalhar para o cinema e para o teatro e poder, pronto, continuar a dar o meu contributo para esse tipo de projetos, não é? Esperamos todos que sim, Luís Cília. Obrigado. Agradeço muito. Obrigado.